Okay, now so we have time for questions and Yamela. Bueno, yo quería felicitar a toda la mesa por su excelente participación, muy iluminadora y móvil. Y yo tenía un comentario, pregunta para Denilson, en su extraordinaria también presentación. Mientras él revisaba ciertos conceptos como delicadeza, opacidad, presencia y desaparición, recordé que para el segundo centenario de la celebración de la Revolución Francesa, Guattari le propuso al ministro Lang, el ministro socialista de la época, cumplía los 200 años, que esos 200 años de la Revolución Francesa se dedicaran a lo que él llamó los quintos mundos, es decir, a las tribus nómadas del mundo, ¿no? A los pueblos nomádicos, que en realidad de esa manera se celebraran esos 200 años. Pensé mientras te escuchaba si en esto de apariciones y desapariciones especialmente, si te parecía posible considerar ahí lo nomádico, aquello que efectivamente aparece y desaparece, y si acaso en ese nomadismo, que en este caso, bueno, por supuesto Lang no se hizo, por supuesto no se celebraron los 200 años con la conmemoración, la celebración de los pueblos nómadas del mundo, ¿no? Pero si pensabas tú lo nomádico como una posibilidad, y si veías ahí también la delicadeza, una cierta delicadeza en estos pasos, ¿no? Estas fugas, apariciones, desapariciones. Obrigado, Jamila. Eu confesso que não achei um exemplo curioso, eu teria que pensar mais. Quando eu estava pensando nessa questão de aparecer e desaparecer, para mim tem um escritor que me veio muito quando eu estava aqui em Nova York, que era o trabalho do Paul Auster, né, que ele tem muitas essas figuras que desaparecem na cidade, né? Porque a questão do nomadismo, né, eu acho que, bom, tem a referência clássica, né, que são dos povos que não têm lar, né, não têm casa, né, mas talvez eu pensava mais nessas figuras anônimas, as figuras que estão em trânsito mesmo no próprio espaço da cidade, né, que não tem nome, que pessoas. Eu moro em Copacabana, no Rio, que é o bairro que mais tem pessoas de mais de 65 anos do Brasil, de pessoas idosas, né? E é muito comum assim pessoas morrerem, né? E você só se dá conta uma semana depois, porque não tem mais família, não tem. Então essa ideia de desaparecimento, que a gente pode pensar associado à morte, mas essa ideia de você ter uma vida separada, né? Que nesse caso tem uma dimensão meio dramática, né? Mas não sei, acho que eu estou fugindo um pouco da questão, mas eu acho que teria que pensar mais. Mas onde eu acho que, no espaço da cidade, eu acho que tem essa questão do desaparecimento já, de você não pertencer, né, de você, ou criar uma outra forma de pertencimento, talvez, né? Não sei, né, mas obrigado. Sí, bueno, quiero también felicitarlos a ustedes tres. Me pareció muy estimulante la mesa de las presentaciones. Hay un hilo conductor, o yo veo un hilo conductor en las tres presentaciones, por lo que está y lo que no está. Y quería preguntarle, porque Denilson puso sobre el tapete un ejemplo que me gustó mucho, que fue Aunque Sample de Flaubert y Félicité. Y claro, ahí inmediatamente se plantea el problema de si ella, Félicité, la criada, desaparece, quiere desaparecer, es el tono menor, es la persona que se oculta también,
o es percibida como tal, porque me parece que hay una cuestión del poder en el relato de Flaubert, hay una cuestión del poder también, de la relación de poder de esa sociedad patriarcal con esta mujer humilde, se diría, que representa, que ella representa toda una clase social subalterna, diríamos hoy. ¿Hasta qué punto ese nombre Felicité también es un nombre tan irónico como pensé en una novela paralela que es La Misericordia de Galdós, que también trata precisamente de alguien que se caracteriza por la generosidad, pero también por una cierta invisibilidad. Y la cuestión del poder la planteó enseguida y sobre todo hacia el final Ronaldo, porque es el poder de la información. La pregunta que yo me hago con Denilson y con Ronaldo es si estamos hablando de la invisibilidad o estamos hablando de el poder de hacer invisible a otros. Y ahí pensé, y me gustó mucho que Rachel trajera el mundo de la esclavitud, porque me hizo pensar enseguida en Edward Glissant, y Glissant en su gran ensayo sobre el Caribe, precisamente casi en las primeras páginas empieza diciendo: yo reivindico el derecho a la opacidad frente a los que quieren explicarme, y ahí es una afirmación muy provocadora contra los filósofos y los ilustrados que quieren explicar lo que es el mundo de afrodescendientes en el Caribe y de otros intelectuales también. Es decir, yo veo en las tres presentaciones una referencia fuerte a la invisibilidad y quizá mi pregunta va por el camino de la violencia y del poder. Es decir, hasta qué punto en las tres la transparencia o el deseo de transparencia se está identificando con algún tipo de poder que se nombra a veces con más fuerza que en otras ocasiones. Ronaldo hablaba del poder de la información, eso me llamó la atención porque claro, ahí uno podría decir que en el caso de Denilson y del ejemplo de Flaubert es el poder de una clase social propietaria sobre otra, en ese cuento en particular, ¿no? En esa novela en particular. Y en el caso de Rachel, esa situación del interrogatorio es la situación clásica Foucaultiana del poder también, el poder de interrogar y de la confusión lingüística, confusión para los que tienen el poder, porque para ellos, para los otros no. O sea, ¿cómo se puede decir la verdad en esas circunstancias? Y tengo curiosidad por saber por qué llamas a eso también cosmopolita, porque no es una palabra que yo usaría, pero me gustaría saber por qué la usas en ese contexto. Bom, sobre a questão da informação e transparência, eu acho que essa talvez seja uma das questões mais importantes do nosso tempo, e o comentário que eu tenho para fazer é que a gente está vivendo duas tendências contraditórias. Do ponto de vista da gente como indivíduos e indivíduos conectados na internet, cada vez mais a gente vê uma fragmentação do acesso, uma fragmentação das audiências. Então é muito interessante porque, apesar da gente ter acesso à informação sobre tudo, cada vez mais a gente está se fechando em bolhas informacionais. E um exemplo que eu daria sobre isso é, por exemplo, o Google hoje, ele adapta os seus resultados de busca a suas preferências de acordo com o que você pesquisou antes. Então, por exemplo, ele determina se você é a favor ou contrário da escolha da mulher poder abortar, por exemplo. E aí, se você procura sobre aborto no Google, se você é a favor do aborto, você vai encontrar mais páginas que são favoráveis. E se você é contra, você vai encontrar menos páginas que
que são favoráveis. Então, isso é muito interessante porque isso cria, do ponto de vista do indivíduo, uma espécie de bolha que é um espelho, que fica te devolvendo constantemente aquilo que você é. E isso dificulta muito, na verdade, você sair, romper essa bolha e conseguir enxergar o que está além dela. Então, do ponto de vista do indivíduo, é essa fragmentação. E a tendência contrária é que, enquanto isso acontece dessa forma, a informação está cada vez mais concentrada nesses gigantescos agregadores de informação. Então, por exemplo, apesar de a gente, como usuários do Google, só termos condições de enxergar a nossa bolha, praticamente, o Google enxerga as bolhas de todas as pessoas e processa as informações para entender as correlações sociais que estão se formando ali. E esse é um acesso a uma informação que é muito impressionante. E as possibilidades do que você pode fazer com essa informação panóptica, ela está apenas na sua infância. Então, quando a gente vê um projeto daquele como o do governo dos Estados Unidos, de que ambiciona você conseguir prever o futuro com base em reconhecimento de padrões e acesso a essas informações agregadas, não é ficção científica. Um dos pesquisadores diz o seguinte, por exemplo, se você tiver a informação de onde a pessoa está fisicamente, atualizada de hora em hora, e hoje tem um monte de sites que fazem isso, você consegue prever exatamente onde ela estará daqui a 1 hora e, inclusive, onde ela estará no dia seguinte. E isso eu acho que é muito interessante. Então, essa relação de poder, ela fica cada vez mais distanciada, o indivíduo perante esses grandes agregadores, e eu acho que a questão da opacidade e da transparência é que hoje a gente cada vez mais caminha para viver numa bolha de informação que nos devolve a coisa que é mais preciosa para a gente, que é quem nós somos. Então, quando você está no Facebook, você está se relacionando mais com você mesmo do que com os outros. E isso eu acho que é o que faz ele ser tão forte e impressionante. Então, eu acho que o desafio hoje é pensar em como é que esse poder pode ser eventualmente redistribuído. Gracias, Arcadio. Entonces, concuerdo con lo que decías, con lo que identificabas, con el problema que se nos presenta en ponernos en el lugar de acceder a los interrogatorios. De ahí yo como que señalaba la pregunta que nos hacía Pedro, que en qué sentido somos cómplices, en qué sentido estamos rompiendo con la lógica. Y creo que es una pregunta, ¿no? Cuando yo me refería al mundo cosmopolita, quería señalar que realmente son muchos mundos lo que se ve, que no es un lugar coherente, y creo que estos expedientes nos revelan cuán compleja era la sociedad y que realmente tenemos que, un poco pensando en lo de Rancière, borrar el concepto o cualquier concepto que tengamos de nación o lugar para volver a ver qué es lo que está saliendo de tensiones entre distintos grupos de mucha variedad, ¿no? Y para como que verlo con ojos frescos para reconocer distintas caras de la situación. Eso fue un poco la idea que tenía. Incluso, ¿qué significa pensar en escritura en el siglo XIX en Cuba si una gran mayoría de las lenguas habladas no eran español? ¿Y cómo incorporar ese outro âmbito? Bom, no caso do Anker Santo, o que me interessou é porque eu acho que esse personagem, se a questão do comum pode ser entendida dentro da chave da melancolia, e eu acho que um exemplo como Cidade de Deus é exatamente o oposto do que eu estou colocando aqui, né? Quer dizer, que é esse uso de uma estética marcada pela violência, pela exacerbação dos conflitos, né? Eu acho que a Félicité, ela tem esses elementos de descrição e sutileza, e eu acho que a questão do poder ela é importante, e é isso que eu acho que atualiza o texto do Flaubert, me parece, né? Pela via do trabalho do Trandorado, que é como você falar do outro, né? Eu acho que a missão do Flaubert para a gente hoje em dia não é nem por uma visão de classe, né? Porque eu acho isso não acontece no caso na minha leitura, no caso da novela,
né? Quer dizer, e não é também simplesmente no discurso que é muito comum hoje em dia de dar voz ao outro, né? Desde a questão dos testemunhos, a questão da cultura das periferias, existe esse discurso de que eu chamaria de neopopulista, né? Então, eu acho que, ainda quando necessário, eu acho que o Flaubert ele coloca uma questão que é a questão do intelectual que não pode ser o outro, né? Mas ele tem uma voz, né? Eu acho que essa encenação da Félicité, que não é irônica, diferente do... O Flaubert diz, Madame Bovary c'est moi, ele não vai dizer Félicité c'est moi, né? Ela é um outro, né? Mas é um outro com quem você pode estar com, sem se confundir com. Eu acho que tem uma questão aí muito importante da ideia que eu trabalho em outro texto, que é a ideia da intrusão. Como o intelectual, que às vezes vem de uma outra classe, pode falar do outro, sem querer ser outro, mas também sem abdicar da sua voz. Eu acho que essa, para mim, o que me interessa mais nessa figura do Flaubert, e que eu acho que é uma visão bastante crítica a vários discursos presentes hoje em dia, né? Me parece que seriam por aí. Obrigado pela mesa, pela palestra boa. Eu queria reperguntar a ideia para você, para os três de vocês, a delicadeza é uma procura de comunicação, no contrário, pode ser entendido como uma procura de introspecção e cerração da comunicação, né? Porque eu vi um pouco a possibilidade de fazer as duas leituras, sobretudo com as duas primeiras palestras. Então, eu gostaria de invitar a repensar essa ideia de comunicação ou cerração da comunicação em conceito de delicadeza. Eu volto à questão que eu coloquei. Para mim, acho que a delicadeza é um gesto para o outro, né? E nesse sentido que eu usei a palavra compaixão, que novamente eu não gostaria que a palavra fosse compreendida num sentido cristão, no sentido, né, por isso eu falei, não é piedade, né? É um gesto de como a gente pode lidar com o outro, né? Sempre sabendo que a gente sempre tem limites, a gente nunca é o outro, a gente nunca pode falar pelo outro. Por isso que essa ideia da compaixão, paixão com, estar ao lado de, mas sem ser o outro, eu acho que é um gesto importante. Então, é uma aposta na possibilidade do diálogo, né? Quer dizer, um diálogo que é mediado, no meu entendimento, do ponto de vista político, não necessariamente pelo confronto. Eu e você é outro, né? Quer dizer, por isso que eu acho que há uma questão da delicadeza que me interessa nessa reposicionamento da ideia da invisibilidade, né, como valor público, como valor social, e não como aquilo pelo qual você tem que estaria pensando o diálogo sempre na base do eu e do outro como entidades radicalmente diferentes. Acho que há aí uma questão que é o desejo da conversação, do diálogo, que é tão importante para o pensamento pragmatista, como vocês sabem aqui, no contexto norte-americano, que para mim é muito importante. Por isso que a palavra experiência, para mim, é uma coisa muito importante nesse debate, né? Enfim, acho que seria um pouco por aí, né? Só um comentário bastante breve. Eu acho que é interessante, eu tentei usar bastante a palavra emergência, porque eu acho que a delicadeza ela não é uma qualidade intrínseca, mas ela é algo que emerge de relações. Então, se você pensar, dificilmente você ensina alguém, uma criança, a ser delicada. Você pode ensinar ela a ser educada, ou você pode ensinar ela a ser polida, mas ensinar a ser delicado é complicado. Acho que é um antinômico com a ideia de delicadeza. Então, eu acho que nessa relação da delicadeza com o outro, é um território muito propício para essa emergência, porque eu acho que nesse encontro, nessa fricção, num sistema que é aberto, descentralizado, imprevisível, com forças que não necessariamente são correlacionadas, eu acho que aí sim que é possível você ter a emergência de momentos de delicadeza. Então, eu acho que a principal característica da delicadeza é essa de não ser uma qualidade intrínseca, mas algo que emerge de forças, vamos dizer, outras. Bueno, no es tanto una pregunta, sino más bien un comentario a propósito de la presentación de Ronaldo, y no sé si luego tú querrás añadir algo. Me ha gustado mucho que has puesto la
cinematográficos más fuertes y quizá un ejemplo perfecto de delicadeza, y tal vez mejor incluso si lo viéramos en el contexto de la película y no solamente un clip tan breve, porque cuando yo lo veo en la película tengo la sensación de levitar con los personajes. Y tú has hablado un poco en tu presentación de cómo la delicadeza está de alguna manera condicionada por encuentros. Y te has centrado en cuanto a esta escena a los encuentros desde el punto de vista de la trama, es decir, lo humano con lo no humano, lo vivo con lo muerto, también la tecnología con, digamos, el cosmos o la naturaleza. Pero es muy interesante también cómo hay un encuentro en la misma manera de crear la escena. Es decir, están las pinturas de Bruegel, está la música de Bach, pero tocada con un sintetizador, está digamos, un grupo de actores y cineastas rusos haciendo una película que además está adaptando una novela de un autor polaco de ciencia ficción, Stanisław Lem. Entonces, me gustaría que, no sé si tienes algo que decir sobre este encuentro también en la creación de la obra, que yo creo que es fundamental también para lo que sentimos al verla. Bom, certamente, no contexto em que Solaris foi produzido, ainda era mais curioso ainda porque o Tarkovsky decidiu, por exemplo, usar o romance do Stanisław Lem, que é polonês, para transformar em filme. O que me interessa ali é que eu acho que aquele é o momento, talvez o modelo que eu gostaria que eu tentei desenvolver ao longo de toda a minha apresentação. Eu acho que ali é o encontro do outro mais outro que se pode conceber. Você está ali num planeta alienígena que reage como um organismo vivo, e mesmo naquele momento de absoluta estranheza é possível encontrar um momento que a gente pode decidir como delicado. E o que eu acho interessante é que a partir dessa ideia, eu tentei trazer também a ideia de que a delicadeza também precisa fugir dos arquétipos. A delicadeza não necessariamente, eu acho que o Tarkovsky mostra isso muito bem, ela está relacionada a sons baixinhos, a cores discretas, a momentos em que a música é suave, é delicada. E eu acho que como pré-condição para você ter esse encontro com os outros e os outros culturais, que eu falei na minha apresentação, você precisa entender que a gente compartilha muitas vezes mundos da vida diferentes e diferenciados, e que é possível enxergar a delicadeza em outras economias de uso da voz, do volume, da cor. Então é possível encontrar a delicadeza no barulho, é possível encontrar a delicadeza no português mal falado, é possível encontrar a delicadeza em lugares geográficos de pobreza e de carência, inclusive educacional. Então, o que eu acho do arquétipo do Solaris que é importante é que, se naquela situação tão extrema, absolutamente extrema, arquetípica, é possível emergir a delicadeza, se a gente estiver aberto para isso, eu acho que no cotidiano e nas nossas relações diárias, é possível encontrar essa delicadeza no contato com o outro de uma forma muito mais constante. Obrigado pelas apresentações. Eu queria perguntar em relação a delicadeza. Você falou de ensinar a delicadeza e também ao Deleuze. A questão, se a gente pensar nos outros significados que estão por trás da palavra delicado, delicado no sentido de afeminado, delicado em relação ao rapaz, que não é uma palavra positiva, necessariamente. Você ter um filho delicado é um problema, né? Países latino-americanos. É o Nietzsche. E aí, em relação... Depende dos pais, né? Pensar o delicado também, quando você falou da descrição, desses adjetivos todos que estão muito relacionados ao armário latino-americano, de que maneira, então, desaparecer no armário no Brasil, pensando em desaparecer, como lidar com essa questão delicada do armário na América Latina, pensando nesses adjetivos todos que vocês usaram em descrição, austeridade,
Não, achei bem interessante. Porque, de fato, né, quer dizer, não sei se em espanhol tem a mesma conotação. Sim, também? Que essa ideia, né, de pessoas delicadas, né? Sobretudo, assim, rapazes delicados, né? Quer dizer, tem uma crítica brasileira chamada Ana Chiara, que ela fala, inclusive, de uma tradição de delicados, né? Desde os românticos, né, até cantores pop e inclusive a questão do Caio Fernando Abreu, né? Então eu acho que tem uma questão que eu acho que é muito interessante, né? Porque aparentemente seria a noção associada à fragilidade, né? Quer dizer, e essa ideia de fragilidade poderia voltar a uma questão que já foi colocada como um problema em relação ao poder, né? O fato de você não poder, digamos, de ser mais facilmente explorado ou eu acho que pode ser pensado como uma potência também de ser outro, né, que me parece, né? E nesse sentido, né, quer dizer que eu acho que esse sentido da delicadeza como uma ambiguidade sexual, né, que eu acho sobretudo para o homem delicado isso seria, né, a marca de delicadeza no homem é uma marca menos viril, né, é uma marca de ambiguidade. Acho que teria todo um caminho muito interessante de reconfigurar um encontro desse debate com as questões de estudo de gênero, né? Tem uma outra coisa que aqui nos Estados Unidos é muito, não sei se o pessoal mais jovem sabia, né? Por exemplo, foi um professor aqui que me disse uma vez, né, que nos anos 50, por exemplo, não havia garotos gays, havia garotos tímidos, né? Então a ideia de timidez também associada a esse gesto um pouco assim, essa coisa que não funciona, uma masculinidade falha, né? Quer dizer, então eu acho que seria uma questão, isso que poderia ter sido um problema no passado, como é que hoje se coloca num quadro dentro das experiências queer de ambiguidade, de uma outra forma de pensar a masculinidade, uma outra forma de pensar os trânsitos, né? Então não sei, eu acho que é uma questão que eu acho que eu não estou pensando junto agora, mas eu acho que é um ponto de partida importante, né? Quer dizer, houve talvez uma inversão do ponto de vista de algo que está faltando como algo que pode ser repensado hoje em dia, né? Exatamente nessa questão que você falou dos meninos afeminados, né? Que é uma questão que a Yves Sedgwick já colocava desde o início em relação a um problema, em relação a essa configuração, né? Então tem que pensar mais, mas eu acho que é um bom caminho, né? Queria fazer só um pequeno comentário sobre esse ponto, que é o seguinte: isso que você toca, eu acho que é exatamente o problema que eu tentei falar da questão do Nietzsche no começo da apresentação, que é ruim você ser delicado, porque você vai acabar sendo explorado por outras pessoas. Se você é delicado, você não vai conseguir se defender com relação aos outros e assim por diante. Então, quando eu pensei na minha apresentação, era alguma forma de tentar resolver esse dilema, e o que vinha desde abril na outra edição. E eu acho que a minha tentativa, a minha ideia é justamente da delicadeza ser um protocolo de aproximação com o outro. E muito rápido, esse outro cultural, por exemplo, hoje ocupa o mesmo espaço simbólico na internet, por exemplo. Então, quem está no Brasil e acessa o Orkut, que é uma rede social bastante popular lá, vê que finalmente existe um grande espaço público compartilhado, onde tanto a população da base da pirâmide social brasileira quanto do topo compartilha. E agora está acontecendo no Facebook de novo. Então, é muito interessante porque sem essa curiosidade, essa tradução da delicadeza como atenção, cuidado para com o outro, a gente vai acabar reproduzindo nesse novo universo público as mesmas barreiras e as mesmas contradições que existiam antes, vamos dizer, no universo físico não compartilhado. E aí, a leitura dele, a crítica dele, vai em contra uma leitura modernista da obra do Flaubert, da obra do realismo, de uma maneira geral, que apontava o excesso de detalhes, aquele primeiro parágrafo de Um Coração Simples como um Pêndulo, a pilha de livros, quer dizer, um excesso de detalhes absolutamente desnecessários.
que era uma crítica que via a representação de quem não deveria ser representado pela literatura, basicamente. Então, o Rancière tem uma visão diferente dessas duas críticas, essas duas falando da possibilidade da democracia na literatura. Eu vejo essas duas críticas, tanto a crítica aristocrática da época, né, que buscava outra coisa na literatura, que achava que a literatura era espaço para outra representação de outras pessoas ou de outro modo de vida, e a crítica modernista, como, digamos, duas críticas que falam do delicado. Então era como se era falar, isso é indelicado trazer esse tipo de gente para a literatura, é indelicado trazer esse excesso de detalhes, resumindo. E aí eu fiquei pensando nessa questão que você falou, mencionando Cidade de Deus como exatamente o contrário do que seria o delicado. Porque Cidade de Deus me parece que é um livro que traz à tona coisas que evidencia, que representa coisas que até então não estavam. E que por isso talvez seja e essa é uma crítica comum também, como essa obra não é delicada, né? Como é uma obra, digamos, como essa violência, como essas coisas que são apresentadas não são delicadas. Eu sempre queria que, não sei, que você falasse alguma coisa sobre isso, não sei. Bom, eu não conheço o texto do Rancière, então não sei se mas assim, pelo que você me falou, né, eu fico com receio que a ideia da delicadeza fica muito recita com um certo pudor, né, quer dizer, que eu acho que não seria a leitura que me interessaria tanto, né, quer dizer, mas certamente eu acho que tem um campo que eu me posiciono, né, no debate da literatura, no cinema, que eu tenho interesse há muito tempo, que é de traçar uma linhagem, uma genealogia que trabalha certos valores que não passam, como eu frisei aqui, pela dimensão do excesso. Eu acho que como está na própria questão do melodrama, como está no naturalismo, né? Quer dizer, são estéticas ou estéticas da crueldade. Então tem um campo, eu não estou dizendo, enfim, me entendam bem, que isso é melhor ou pior. É apenas um lugar estético e um lugar ético. O que me interessa é caminhar a partir dessa categoria, né? Quer dizer, e uma das coisas que mais me incomoda no Cidade de Deus, né, quer dizer, exatamente é essa falta de cotidiano. Ou o cotidiano é a guerra, né, que eu acho uma visão muito limitada, né, quer dizer, pessoalmente. Né. Então, eu acho que o que me interessa eu acho que isso é importante. Né, quer dizer, a gente sabe, desde a École des Annales, que o cotidiano, a intimidade tem uma história. Né, quer dizer, a vida privada não é o mundo do escapismo, não é o mundo da alienação, simplesmente. Pode ser, mas a história ali, há possibilidades, há potencialidades. E por isso que eu acho que essas referências a um Kersambra, a outro Andorado, a outras obras que eu me interesso na literatura brasileira, né, quer dizer, eu acho que elas possibilitam outro tipo de registro, né, quer dizer, que eu acho que é interessante, especialmente no exterior, né, porque eu acho que muito do que faz sucesso fora do Brasil, da cultura brasileira, né, são a partir desses elementos, né, quer dizer, da favela, do sertão, representados por esses registros de uma estética da violência, da crueldade, do excesso. Então, eu acho que há uma outra possibilidade, né, me parece, né, e não por pudor, né, mas por mostrar uma outra coisa, né, uma outra realidade, se quiserem, para quem se interessa pelo real. Não é o meu caso. Bueno, muchas gracias. Vamos a tomar un café ahora y volvemos en 20 minutos. Volvemos en 20 minutos.